e tem um processo dentro do despertar espiritual que eu tive, mas que não é muito comum, né? Eu tive uma desrealização. O que é uma desrealização? É um pico altíssimo, é um sintoma muito forte dentro da ansiedade. Mas eu não estava tendo ansiedade, eu não estava tendo nenhum sintoma de ansiedade, mas eu tive a desrealização. Os médicos falam que a desrealização é um sintoma, é um grau de ansiedade, mas bem da verdade que quando eu comecei a estudar sobre o que estava acontecendo comigo, eles nem sabem dizer o que é. O que aconteceu? Eu tive um despertar espiritual que veio através de um bug na minha mente, né? É como se tivesse explodido algo na minha mente e eu comecei a me conectar com outras dimensões. Então eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Eu comecei a perceber que eu estava dentro de um mundo de ilusão e não foi algo fácil. Não foi algo fácil. Gente, foi muito ruim. Eu chorei, eu sofri, mesmo estudando tudo que eu já tinha de consciência, eu nunca imaginei que eu ia viver algo tão intenso, tão intenso. Hoje eu entendo porque eu precisei viver aquilo, mas foi algo desesperador. Eu achei que eu estava ficando louca. Eu olhava para todas as pessoas e via elas como robô. Comecei a perceber que todas as pessoas ao meu redor estavam vivendo como gados, presos no sistema. Eu comecei a me conectar com outras dimensões, assim, acordada. E comecei a me tornar observador de mim mesma. Mas não é um observador assim, eu estou avaliando o que eu estou pensando. Não, eu me via fora, minha consciência fora de mim, observando o que eu estava fazendo. Então, assim, foram 3 meses muito intensos na minha vida. Eu, por um mês, tomei um remédio, um calmante natural. Fui no médico, tomei um calmante natural por um mês, era por 3 meses, mas eu me permiti por um mês para eu conseguir entender o que estava acontecendo comigo. Então, por um mês eu tomei esse calmante e eu comecei a entender, estudar, entender que era parte do meu despertar. Então, nesse momento, foi o único momento verdadeiro que eu quis voltar para trás. Que eu chorei, que eu falei que eu não estava preparada para despertar nesse mundo de ilusão. Foi muito intenso para mim. Eu comecei a ver que eu estava numa ilusão, que tudo isso não é real. E foi bem intenso. Mas não dá para voltar, né? Como Einstein fala que uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho anterior. Então a gente sabe que não tem como voltar. Você está no processo do despertar, você não vai voltar. Você não tem como desver aquilo que você está vendo. Não tem como ignorar o seu aprendizado. Então eu não consegui voltar. E aí o que eu falei? Eu preciso conviver com isso. Então eu fui conviver com isso. E hoje, depois de ter passado exatamente 1 ano e pouco que isso aconteceu comigo, eu posso falar que foi um divisor de águas na minha vida. Eu já tinha passado por todos esses sintomas que eu falei antes, de que evoluir dói, se afastar de amigos, perceber as minhas sombras, ver o quanto eu era controladora. Eu já tinha passado por todos esses sintomas, já tinha sido muito dolorido quando eu vim e tive essa tal desrealização. Bom, o fato de que depois que eu tive essa desrealização foi um divisor de águas na minha vida, eu não tive mais como voltar a ser a Cíntia que eu era, não existia mais aquela Cíntia. Então veio através de um tapa muito grande, aonde eu não tive mais como voltar atrás, porque mesmo eu tendo todos esses sintomas, eu ainda praticava coisas que não era legal. Por exemplo, o apego, o desespero quando algo não acontecia da forma que eu queria, o controle sobre as coisas. E quando eu tive essa desrealização, eu não tinha mais como ficar fazendo isso, porque toda vez que eu pensava em algo ruim, me dava essa sensação de ser observador da minha realidade. Então eu comecei a ter ensinamentos atrás de ensinamentos e falei, eu vou enlouquecer. Então foi aí que eu falei, chega, eu não posso mais voltar a ser aquilo que eu era. Então a partir desse momento eu realmente tive o meu salto, que veio de degrau em degrau. Aquilo que eu estava conseguindo suportar, né? Porque o despertar ele vem de várias formas, em vários momentos, e ele vem trazendo aquilo que você consegue suportar, aquilo que você está preparada para suportar. Eu, teoricamente, acharia que eu nem estava preparada para ver tudo que eu vi. Mas, enfim, foi necessário para o meu aprendizado. Então, eu precisava passar por aquilo, por um despertar muito intenso para realmente não voltar a ser aquilo que eu era e me reconstruir novamente. Então, aqui eu...